Bom dia! Bem-vindas à terapia pela palavra. E olha que o tema de hoje, deixe o passado descansar em paz. Vamos seguir falando de repetição de padrão e do passado. Quanto esse passado precisa de um lugar para ele ficar tranquilo, para ele realmente ficar em paz e as coisas acontecerem do lado de cá da melhor maneira, certo? Bom dia, Má, bem-vinda! Esse título aqui, olha, dá o que falar, né? Deixa o passado descansar em paz. Porque a gente fica deslocado no tempo. A gente fica deslocado para o passado, a gente fica deslocado para o futuro, a gente fica fazendo aquilo que é totalmente disfuncional e não alcança os resultados que poderia alcançar. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu quero entrar com vocês, vamos já entrando. Hoje eu cheguei atrasadinha, né, gente? Porque a sessão anterior acabou atrasando, mas ok, cheguei. Quero falar com vocês, seguindo aqui o nosso estudo do livro de Êxodo. Êxodo 34 nós vamos. Ontem a gente falou de Êxodo 33, da repetição de padrão, e hoje nós vamos falar de novo da repetição de padrão. Por quê? Quando eu estou deslocada no passado, eu repito padrões disfuncionais do meu sistema familiar, certo? E aqui, eu vou falar com vocês sobre o que Deus falou com Moisés, né? Então, Moisés estava lá recebendo as orientações e tal, e aí no capítulo anterior ele fala para Deus, né? Se a tua presença não for, cancela a viagem que eu não vou. E aí, Deus fala para ele, eu irei com você, eu farei isso por você, porque eu conheço você muito bem, você é especial para mim. E antes Deus falou para ele sobre os antepassados dele, né? Eu vou fazer a vocês o que fiz para Abraão, Isaac, Jacó. Então Deus está o tempo todo falando com Moisés sobre o quanto ele é especial, sobre o quanto Deus o conhece e sobre o quanto Deus já falou com os antepassados dele e vai fazer por ele, assim como fez pelos antepassados dele, certo? E aí aqui no capítulo 34, Deus fala, né, para Moisés tudo o que ele vai fazer e tudo que ele precisa que Moisés faça para que as coisas sigam bem e tal. E aí ele fala assim para Moisés: eu sou o Deus de misericórdia e graça. Desculpa, Moisés está falando para ele, tá? O Senhor é o Deus de misericórdia e graça, de paciência que não tem fim, de tanto amor e de fidelidade tão profunda, leal em amor por 1000 gerações. Então, Moisés está descrevendo Deus, né? Leal em amor por 1000 gerações, ou seja, não é só com você e com os seus descendentes, é com os seus ascendentes. Ele é um Deus leal e um Deus de misericórdia. Por 1000 gerações que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Mas ele não ignora o pecado e responsabiliza filhos e netos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. O que é isso? Algumas pessoas falam de maldição hereditária, né? É maldição hereditária, isso. E aí a pessoa tem isso como sentença. A minha família tem uma maldição hereditária. Todo mundo acontece isso. Todo mundo se separa. Todo mundo morre da doença X. Todo mundo não sei o quê. Todo mundo... Então tem aquilo que as pessoas entendem como uma sentença para a vida delas. E não é sentença. A Bíblia fala de responsabilizar filhos e netos, assim como fala que nós precisamos passar para os nossos filhos todos os ensinamentos que a gente recebe, mas ela não fala que é sentença. E não é, porque nós temos a condição de nos posicionarmos e fazermos algo diferente pela nossa descendência. Certo? E Deus respondeu assim para Moisés, quando Moisés faz toda essa descrição dele, né, e que ele responsabiliza filhos e netos e tal, Deus responde assim: agora mesmo estou fazendo uma aliança com você, diante dos olhos do seu povo, realizarei maravilhas que nunca foram feitas na terra em nação alguma. Assim, todos os povos que conviverem com vocês verão como é impressionante a minha obra, a obra que farei por vocês. Estou desobstruindo seu caminho. Ou seja,
filhos e netos são responsabilizados e existe aí, né, tudo que acontece e que vem depois das decisões tomadas aqui. Mas existe um posicionamento que você pode tomar, decisões diferentes que você pode tomar, e ainda existe a conexão espiritual, que é o que eu sempre falo, que nós precisamos trabalhar corpo, alma e espírito. Então, a conexão espiritual, para que você entenda que você pode fazer diferente, você pode tomar novas decisões. E Deus tá com você, Ele tá dizendo, eu vou aqui desobstruindo o seu caminho. Só que aí tem posicionamentos que são seus e só seus. Então, ele fala assim, ó. Ai, desculpa, gente. Ele fala assim, olha, derrube os altares deles, esmague seus símbolos fálicos de pedra, põe abaixo os postes dos deuses. E ele vai dizendo tudo o que precisa ser feito para que então ele traga para esse povo uma novidade de vida. E aí, nesse capítulo a gente entende que ele está fazendo o que de melhor ele pode fazer pelo povo. Vanessa, bem-vinda, bom dia. Então ele diz que as gerações futuras são... Ai, gente, desculpa, tem um acesso de espirro aqui. Ele está dizendo que as gerações futuras são responsabilizadas pelas escolhas dos pais, mas ele também está dizendo que ele desobstrui o caminho. E não é só ele quem desobstrui o caminho, você tem a responsabilidade de se posicionar, de fazer escolhas melhores para se libertar daquele movimento. E hoje eu quero trazer para você algumas sugestões, algumas indicações do que você pode fazer para se libertar dessa repetição de padrão. E o título da live é Deixe o passado descansar em paz, porque é isso, em primeiro lugar, o que você tem que fazer. Parar de ficar voltando lá, ficar cutucando, ou de forma saudosa. Ai, como era bom. Ai, como eu queria estar lá. Ai, como isso, como aquilo. Não dá para estar lá. Já foi, já passou. Então, ou de forma saudosa. Oi, Heloísa. Agora que eu entendi que Yas Heloísa é você, Yasmin. Eu não tinha entendido. Bem-vinda, bom dia. Então, ou de forma saudosa, aquilo que já foi, e aí você fica preso lá porque foi tão bom que você quer voltar para lá, mas não dá mais para voltar para lá, porque já passou. Então, ou de forma saudosa, ou de forma melancólica e arrependida, no sentido de, ai, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse escolhido aquilo, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse ido para tal lugar. Não existe mais isso. Vanessa, bom dia. Não existe mais isso, você já fez, já passou. O que passou, passou, não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que você possa fazer para que algo aconteça de forma diferente lá. Mas tem o que você possa fazer para que aconteça de forma diferente aqui. O passado está no passado e tem um motivo para estar lá. Seja bom ou seja ruim. O que passou, passou. E eu quero deixar para você algumas dicas. Que, primeiro, o título já, né? Deixar o passado descansar em paz. E a gente precisa deixar o passado descansar em paz. Parar de ficar voltando lá, porque não tem. Voltar lá é só para extrair as lições aprendidas e para lembrar de onde você não deve estar. De onde você já se posicionou e já se retirou. Deus já te retirou. Ou mesmo para lembrar de forma gostosa de algo que você viveu, de algo que... Ai, gente, desculpa, tô tentando segurar aqui, mas não tá dando. Lembrar de forma gostosa algo que você viveu, mas não para ficar lá presa e querendo voltar para lá. E pior ainda, quando o passado nem é seu. E aí eu vou entrar aqui em algumas dicas para você, inclusive, deixar o passado dos seus antepassados. Para você parar de repetir esse padrão. Para você parar, eu tô dando continuidade à live de ontem que a gente falou de repetição de padrão, porque o capítulo de hoje segue falando disso. Então, para você parar de repetir padrões disfuncionais do seu sistema familiar, padrões doentios, padrões que não te levam a algo de bom, a uma construção, a uma realização. Certo? E aí, eu anotei aqui algumas dicas para vocês.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o padrão de comportamento. Então, tem algo acontecendo com você, você precisa separar. Isso é meu ou é de outra pessoa? Eu preciso identificar esse padrão aqui. Eu preciso identificar de onde vem isso. Eu preciso descobrir qual é o padrão para eu entender de onde vem. E se você não consegue fazer isso sozinha, você precisa de uma ajuda profissional. Porque aí a gente vai identificando a partir da sua história, a partir das suas dificuldades. O que você tem como dificuldade, o que acontece e que traz para você essa necessidade de fazer algo. Por que você se movimenta a fazer algo? Então, a gente precisa identificar dessa forma. Ao identificar o padrão, por que você, o que você faz, na verdade, a gente identifica, então, os gatilhos. Quais são os gatilhos que te levam a esse comportamento? O que acontece do lado de fora que desperta em você esse comportamento? Porque esse gatilho, ele precisa ser trabalhado. Senão, você vai ficar o tempo inteiro patinando ali naquele lugar, fazendo. Então, quais são os gatilhos? Depois, acolher os seus sentimentos e emoções. Não adianta você falar assim, olha, eu faço tal coisa e eu não gosto, e eu não sei o quê, porque eu faço isso, e eu me lembro da minha mãe, da minha avó, elas faziam. Se você gosta ou não, não importa num primeiro momento. A questão é, você faz. Então, primeiro você acolhe, para depois você trabalhar. Então, quando você acolhe, aí você tem condição de mudar os hábitos e o padrão de comportamento. Então, como que acontece, gente? Acontece algo do lado de fora que te desperta uma emoção. Essa emoção é despertada e provoca em você pensamentos. Os seus pensamentos provocam sentimentos. E esses sentimentos te levam a uma ação. Então, antes que você esteja na ação, você tem que fazer a retrospectiva. Peraí, o que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? Mas o que provocou esse sentimento? O que aconteceu do lado de fora? Que emoção que ativou? Foi medo? Foi raiva? Foi nojo? Foi alegria? Foi tristeza? O que aconteceu do lado de fora que despertou essa emoção em mim? E por que isso que aconteceu do lado de fora foi gatilho para mim? Vem de onde esse padrão de comportamento? É meu mesmo? É o que aconteceu comigo na minha vida? É trauma meu? Ou é trauma lá do meu inconsciente arcaico, que a gente chama o inconsciente aí dos antepassados, né? As memórias emocionais que ficam no seu inconsciente é o inconsciente arcaico. Então, isso que eu tô sentindo, que foi despertado por essa emoção, que teve esse gatilho, é meu? São coisas minhas ou são coisas do meu sistema familiar? Das memórias emocionais dos meus antepassados? É necessário, gente, fazer toda essa análise para você descobrir a raiz do problema e trabalhar o problema. Se você não descobrir, você não vai conseguir trabalhar. E aí você vai continuar refém desse padrão inconsciente de comportamento, fazendo, sem saber por que faz e sem conseguir mudar. Você entende? Tudo isso é bem complexo. Eu estou resumindo para você aqui, para te mostrar qual é o caminho. Mas esse caminho, fazer essa retrospectiva, pode ser que você precise aprender a fazer. Eu falo que terapia é para entregar autonomia, não é para deixar a pessoa refém ou dependente da terapia, certo? Então, na terapia, você aprende a fazer isso. Você, junto comigo, a gente olha para você, para o seu sistema, para todo o comportamento, para todo o padrão. A gente aprende a fazer essa retrospectiva. E ao aprender a fazer essa retrospectiva, aí você consegue, então, depois ter autonomia para fazer sozinha, num segundo momento. Porque isso é algo que a gente tem que fazer por uma vida. Você precisa ter consciência de você, do seu comportamento, das suas emoções, pela vida inteira. Só que você precisa aprender a fazer isso. Então, se você ainda não estiver lá nesse nível de saber fazer, vem comigo que eu quero te ensinar a fazer isso. E ao te ensinar, você vai ter autonomia de seguir adiante, certo? Então, hoje eu trouxe para você algumas dicas aqui, extraindo essas lições aqui.
da Bíblia, do livro de Êxodo, do capítulo 35, em que ele continua falando sobre repetição de padrão. Então, olha para você e vê se você consegue fazer essa retrospectiva. Se você conseguir, ótimo. Siga fazendo, vai se exercitando, porque a ideia aqui é trazer informação para você. E se você não conseguir precisar de ajuda, eu estou aqui, estou à disposição para te ajudar, para você sair desse lugar de padrão repetitivo de comportamento, de padrão inconsciente que traz disfunção para sua vida, traz tristeza, traz frustração e você não sabe nem o que fazer com isso. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por esses ensinamentos. Muito obrigada por falar conosco sobre esse tema tão importante que é o padrão de comportamento. Que o Senhor nos traga sabedoria, consciência e clareza para que a gente consiga fazer o nosso movimento. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Hoje a live foi mais rapidinha, mas eu quis vir aqui para finalizar com vocês o assunto de ontem. Finalizar ou não, né, gente? Porque a gente vai seguir no livro de Êxodo e, na verdade, o Antigo Testamento inteiro fala muito sobre sistema familiar, sobre comportamento, sobre padrão, sobre repetição, sobre o quanto é importante a gente levar adiante as tradições, né, algumas que são funcionais. A gente precisa olhar para o nosso sistema e ver o que é funcional, ver o que é útil, ver o que é bom e que me traz resultado, que me traz contentamento, alegria, liberdade, né? Porque nem sempre o que foi feito é algo bom. Às vezes, uma vida, várias gerações passaram aí fazendo coisas que eram disfuncionais para o sistema e quando você toma consciência, você muda isso. Combinado? Um beijo para você, fica com Deus e até amanhã na nossa próxima live. Valéria, tô saindo, tô terminando, mas a live vai ficar gravada. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. A gente continua no nosso estudo. Tchau, tchau!